Oi pessoal, saudações a todas as pessoas que acessam esse vídeo agora ou no decorrer do tempo. O tempo é nosso aliado quando planejamos bem nossas atividades, então novamente entro aqui para sugerir isso por mais uma de minhas obras. Ou ainda não feitas, né? Reiniciando a apresentação dos vídeos, houve uma mudança da plataforma e isso me deu muito trabalho. Quer dizer, nos deu, pois como podem acompanhar pelo site tesadmurbox.com.br, agora a bruxa Balcã aceitou me auxiliar nos atendimentos. Isso significa que ambos podemos lhe atender, conforme sua necessidade e as linhas que atuamos individualmente. Além do nosso horário de atendimento, também o telefone para vocês se cadastrarem exclusivamente pelo nosso WhatsApp. Isso mesmo, telefone celular só em modo voo e isso impede outra forma de comunicação além do WhatsApp. Claro que também e-mail ou Instagram, mas para o contato direto é o WhatsApp um meio para isso. Para quem não me conhece, sou escritor e praticante de magia que escrevo sobre quando cada vez mais isso me auxilia. Mas, por mais que isso se torne cada vez mais maravilhoso para mim, tamanhas mudanças que essas magias me provocam de uma forma ou outra, escrevo essas obras para que vocês possam usufruir de mudanças também, sem necessariamente terem de apanhar como eu para aprender. Este é o caminho da magia, de muito aprendizado, até que achemos nossa trilha de sucesso, para que possamos usar a linha de energia que se mostra efetiva a nós. Recentemente eu pessoalmente tombei, mas me reergui. Aliás, atualmente em todo o Brasil ou mesmo fora dele muitas pessoas tombaram. Chamem a gente para se reerguerem, pois é nisso que somos especializados. Uma pequena divulgação que lhes faço e podem contribuir é o Centro de Umbanda Templo de Iemanjá aqui em Campos do Jordão, que, apesar de teoricamente ter acabada a caça às bruxas aqui no Brasil, esse templo sofre ameaças contínuas dos usadores daquilo que chamam de Jesus Cristo. Não tenho nada contra, enquanto não nos atacarem por praticarmos magia, tanto quanto Jesus Cristo fazia. Pois, ao atacarem a magia, atacam também muito o poder de Jesus Cristo. Assim, e por consequência, atacam sua própria religião cristã, insistindo na perseguição dos outros credos, ao invés de propagarem o amor como fazia Jesus Cristo. Ou então, caso queiram aprender o tamanho e poder do amor na prática, vão para Jerusalém, propaguem o amor entre hebreus e islâmicos. Esse pessoal literalmente lutará pela fé deles em armas, como vocês fizeram na Inquisição, matando milhares de pessoas, e agora atacam pedras em praticantes de outras crenças. Portanto, poderão provar a força de vossa fé ou atacando pedras e recebendo a resposta de gente tão belicosa quanto vocês. Nós, praticantes de magia, aprendemos o poder do amor que Jesus Cristo ensinou a todos nós. Inclusive, na sua época, as pessoas de diferentes crenças, mesmo que romanos e vocês, seus seguidores do dito Jesus Cristo, tenham o mataram seus apóstolos e matado todas as origens de seus ensinamentos entre os gnósticos, os judeus gnósticos, propriamente dizendo, e agora ataquem praticantes de magia das crenças cristãs ou de outras linhas também. Voltando aos escritos que oferecemos, óbvio que na magia que praticamos e compartilhamos, não serão todas as pessoas que terão as mesmas mudanças que eu tiver na minha vida, ou eu as suas. Pois cada pessoa tem o seu caminho existencial próprio, longe de uma padronização acadêmica dual do certo e do errado. Porém, a vida cedo ou tarde nos obriga a mudarmos pelo menos algo em nossas vidas. Isso é natural, mas a grande vantagem que a magia nos dá é fazermos isso conforme nossa vontade, ao invés de simplesmente obedecermos ao todo nos nossos arredores. Exatamente aquilo que queremos, nada mais, nada menos. Assim é a excelência de nossas atividades. A aprendermos com a realização de nossa vontade e principalmente com nossos insucessos a não repeti-los. Aliás, eu estou emocionado pelo apoio que vocês continuam me oferecendo, comprando as minhas obras tanto agora pela editora Clube de Autores no Brasil e em Portugal, como ao ICLAP aqui no Brasil. Vocês são sensacionais para mim. Em breve, com obras publicadas pela bruxa Balcã também, que pelo menos eu anunciarei no site e ela divulgará depois no site dela também. Voltando à linha dos tópicos sobre magia, que sempre abordei aqui sobre vários assuntos, confesso que os primeiros vídeos do canal reúnem comentários sobre livros de outros autores que eu tomei a liberdade de me aprofundar
demais. E, justo por isso, tal atitude minha causou muitos problemas. Isso mesmo, naquela dúzia de obras que iniciava com o estudo de. Então, esses não mais serão comercializados. Desculpe-me, mas assim seguimos nossos caminhos pessoais, não deles. Por outro lado, para quem acessou o site e já realizou suas solicitações de nossos serviços, tanto para a magia de prosperidade como para a magia de amor, que operamos até agora, como assim também fizemos e faremos, após nossa verificação divinatória, seu atendimento será conforme você acertou conosco, ou propriamente com qual dos dois lhe atendeu. Portanto, já podem imaginar que nossas agendas ficaram tanto ocupadas, isso me proibiu de fazer os vídeos aqui no canal do YouTube durante certo tempo, no mês passado, principalmente. Lembro que ela, a Bruxa Balcã, me pediu apenas para oferecer os serviços de magia dela. Então, a apresentação dela aqui no YouTube sou eu que continuaria a lhes oferecer. Entendam que fazer vídeos aqui no YouTube é muito legal, divulga muito nosso material, meus e os de vocês também. E com os conteúdos abordados na internet, precisamos resgatar muita coisa do passado para aprendermos com o passado, principalmente a não cometermos os mesmos erros novamente. Afinal, não dá para repetirmos o mesmo procedimento errado para atingir resultados diferentes, certos, correto? No entanto, mais que plumas e paetês a mudarem nossas aparências aqui nos vídeos, nós, praticantes de magia, mantemos nossas atividades pelas mudanças que elas provocarão, ou mudanças nas nossas atividades em si. Assim, todos os vídeos, por mais divulgação que sejam, tratam de uma realidade provisória. Os livros são eternos, os físicos e os e-books, tanto quanto você os manter. Portanto, e justo por isso, o assunto que iniciei no começo de março e retorno agora, de magia planetária, é muito importante, pois é uma energia que nos serve em todas as linhas de magia. Todas, sem exceção, pois o tanto quanto operamos de dentro para fora e de fora para dentro, os arquétipos das energias planetárias podem ser ao mesmo tempo extremamente úteis, quando até mesmo essenciais. Conforme já lhes falei antes, mudando meu cotidiano e meus vídeos, as atividades aqui comentadas serão sobre um livro que saiu de circulação há muito tempo atrás, mas que eu republicarei novamente quando estiver muito mais rico também, dividido em cada livro planetário, sobre magia planetária, caso a Bruxa Balcã não faça esse lançamento antes. Eu destaco que as suas dúvidas serão impulso a explorarmos campos antes desconhecidos, tanto eu como a Bruxa Balcã. Claro que vocês não precisam escrever livro algum para isso, bastando apontarem suas dúvidas para que os tópicos que eu abordarei nos vídeos ou o que falta em cada assunto de cada volume e vídeo referente, obrigatoriamente deixando o nome que procurem, que vocês queiram ser procurados ou procuradas nas homenagens que eu lhes fizer na obra final. Então, diante dessa coleção ainda não publicada e estar em execução, o tempo para produzi-las é curto, quando resumirei nosso tempo em apenas 9 semanas a partir daqui sobre a coleção Magia Planetária, que hoje iniciarei com o primeiro tópico. Não sei se a coleção terá esse nome, mas será bem ampla e realmente cada volume valerá a pena. Essa coleção é para que tanto quanto eu e a Bruxa Balcã possamos todos e todas pessoas praticantes adicionarmos o conteúdo inexistente ao que foi e será apresentado aqui nesses vídeos, bastando apontarem suas dúvidas ao que faltam com os temas 1, que é o apresentado hoje, coleção Magia Planetária, atividades gerais. 2, aí vão ser os posteriores vídeos. 2, coleção Magia Planetária, Magia Solar, depois coleção Magia Planetária, Magia Lunar, depois coleção Magia Planetária, Magia Mercurial, depois coleção Magia Planetária, Magia Marciana, depois Magia Venusiana, depois o 7º vídeo Magia com Júpiter, o 8º Magia com Saturno e por fim Magia com novos planetas. Hoje, em particular, serão abordados 1. Magia planetária com seres olimpianos. 2. Selos planetários. 3. Uso dos selos. 4. Cameias planetários. 5. Espíritos planetários olímpicos. 6. Treinamento. 7. 49 chamadas. 8. Evocações astrais. 9. Evocações físicas. E 10. Servidores planetários. Aqui no... Hora da Magia do Caos. Vamos lá. Detesto perder meu tempo com enrolações, papo furado. Imagino que com vocês deve ser assim também.
Caso não seja, esses vídeos são um convite a vocês aproveitarem o nosso tempo, meu e de vocês, aqui no nosso planeta, enquanto vivos e vivas, aproveitarem ao máximo. Afinal, é para isso que serve nossa vida, para vivermos. Lembre-se que eu disse vivermos e não nos jogarmos em aventuras sem resultado, além dos danos que nos causarão. Como a ciência de nossas experiências já ensinaram muita gente como eu, ignorantes, como eu também, que precisamos apanhar para aprendermos, eu aprendi que você pode ser uma pessoa sábia e aprender com a experiência danosa das outras pessoas, como por exemplo droga e crime, proibindo-se seguir esse caminho para o teu fracasso também. Para separar o joio do trigo, exclua de tuas atividades aquilo que não poderá fazer sempre que quiser, aonde estiver, como por exemplo beber chá de ayahuasca, ou fumar baseado, ou cheirar cocaína, ou praticar qualquer crime contra a sua própria pessoa, sua própria saúde ou outra pessoa. Particularmente experimentei cigarros e a experiência foi tão traumática que foi o suficiente para eu evitar a maioria das drogas. Cafezinho eu tomo até hoje, mas vivo bem apesar desse vício, exigir que eu pague por ele, sendo assim mais um que, por ser pago, automaticamente excluído das atividades da magia que eu pratico. Então, tópico 1. Magia planetária com seres olimpianos. Conforme destaquei, o conteúdo deste e dos próximos 8 vídeos, a magia tratada é com os planetas. Não na nossa sã consciência, a interpretação do volume por si mesma implica em condensarmos as energias do que chamamos de planetas na falta de um termo melhor. Diante da prática da magia planetária antiga ter forte influência da cultura grega, inicialmente religiosa, o uso dos arquétipos atrelados aos planetas chamados olimpianos mostram-se efetivos até a atualidade, justamente por não implicarem no modus operandi religioso de adoração. Assim, alguns deuses do panteão grego se confundiram com a prática da magia pela energia dos planetas. Porém, separemos o que para gregos era religioso e o que para praticantes de magia é a energia dos planetas com a visão grega. Entendam que a distinção entre sabedoria grega está na dissociação entre o poder da veneração religiosa e a magia com arquétipos. Somando que a magia dos poderes planetários naturais eram caminhos diferentes da veneração aos deuses, para já na época desses cultos, a própria insatisfação com o sucesso submisso aos desejos ou não dos deuses e deusas era muito mais constrangedor do que o conhecimento que passavam a adquirir fruto de suas experiências com os olimpianos. Isso, ao mesmo tempo que foi bom a manter a identidade do povo grego, arruinou a hierarquia tão dissimulada que era a religião decadente na Grécia desde a época do Império Grego. Portanto, para a magia com os planetas aqui, ou você usa a energia deles diretamente projetada em tua consciência, com a qual redirecionará conforme teus interesses, ou usa por meio de energias olimpianas. Compreendam que a religião de adoração aos deuses gregos deixaremos para quem assim o faz, independente da magia com os olimpianos. Portanto, caso antes deste vídeo você já havia entrado na linha de prática mágica pelos olimpianos, significa que você já sabe o que é magia e que pretende utilizar essas energias ao teu benefício, incluindo a magia dos planetas. Talvez, como pessoa sábia, busque adquirir algum conhecimento que não tinha antes, mas compreenda que esses vídeos serão para orientar principalmente pessoas iniciantes pela linha da magia. E entenda que, caso com ou sem a união com outras linhas de crença, as práticas das energias planetárias com outras continua sendo muito efetiva e multiplicando as chances de sucesso nessas atividades conjuntas. Pode atuar com religiosidade romana? Certamente. Nórdica? Claro. Com mitologia celta? Sim. Por que não? Enfim, até mesmo a mitologia afro-americana pode ser aplicada com energias conjuntas. Ainda que as linhas herméticas da magia coloquem os escudos em escudos concêntricos sobre suas esferas a serem obtidos através de elevação humana a elas, conforme o desenvolvimento pessoal em novas e sequenciais iniciações nos mistérios da magia, adquire por consequência sabedoria e poder a resolver as coisas que te atrapalham no caminho de sua vida. Assim como a Cabala estrutura suas bases em mapas dos planetas em sua árvore da vida e sefiras que lhe dizem respeito, há horas e dias associados aos planetas. Além das possibilidades trazidas mediante atividades com os planetas, como por exemplo invocar Júpiter quando precisa de algum dinheiro, Vênus quando precisa transar,
ou, no caso, amar. E Marte para confrontos. Mercúrio é amigo direto do Facebook, além de toneladas de livros que exploram esses atributos como os outros planetas referentes aos olimpianos. Neste livro, cabe destacar 3 aspectos específicos de magia planetária com olimpianos. O foco nesses 3 fatores leva a um sistema que vai além do básico e até do território mais avançado e, espero, eficaz. 1. A utilização das vogais gregas da magia planetária, isoladamente ou em conjunto com invocações de deuses e espíritos, declinada por muitos autores ao uso em técnicas de magia planetária. 2. Um conjunto de 7 selos planetários especiais de grande efeito na feitiçaria estratégica. 3. Combinação de influências planetárias para efeitos de maior nuance do que apenas um único planeta pode gerenciar em 49 invocações interplanetárias no último capítulo, num capítulo destacado. 2. Selos planetários. Para facilitar a magia planetária, usa-se um grupo de selos planetários que trazem a capacidade da pessoa acessar os poderes da feitiçaria com os planetas de maneira muito direta e poderosa, não só canalizar as forças dos poderes invocados, mas capazes de superar energias retrógradas, eclipses e outros alinhamentos planetários infelizes. Além disso, sem que sejam conectados a qualquer anjo ou divindade específicos ou específicas, por mais que isso seja possível, mas objetivamente a representarem cada planeta de maneira tão direta que poderiam funcionar bem ao longo e ao lado de vários panteões de divindades religiosas, arcanjos, Olimpo dos deuses ou simplesmente por conta própria. Cada selo é utilizado a representar o modelo energético atual dos planetas trabalhado. Então, as invocações servem de inspiração aos desenhos através da combinação de suas próprias habilidades e talentos de forma bela e eficaz. 3. Uso dos selos. Os selos podem ser utilizados num número quase infinito de formas. Aos fãs de magia popular, entre inúmeras outras possibilidades, você pode usá-los com saquinhos mojo, em velas e com talismãs de pergaminhos, conforme destacados nos maiores detalhes na obra Peças de Magia Caótica. Uma alternativa aos menos tradicionais é fazer 7 placas pretas com os sigilos montados sobre eles na cor apropriada, podendo ser até mesmo em papel. Recomendado que, neste caso, preferível usar tinta permanente para borrar rapidamente. Assim, todas as manhãs, ao nascer do sol, ao se levantar, coloque a placa apropriada no centro do altar e diga uma oração curta ao planeta do dia. Uma experiência interessante que é tatuar astralmente esses símbolos em teu corpo nos pontos de poder que sinta se relacionarem com cada planeta pode ser útil, desde que verifique isso na prática. Para fazer isso, visualize a vedação translúcida e brilhante no local apropriado, trazendo sua bênção. Aqueles familiarizados com sistemas de NAD usado na Índia e Tibete reconhecerão imediatamente o efeito de filtrar o canal feminino através de Vênus e Lua e o canal masculino através de Sol e Marte sobre o corpo sutil. Mercúrio autoriza o discurso oral de Júpiter e Saturno, respectivamente os mais benéficos e maléficos, a criar um equilíbrio incrível, não só na forma como interpreta o que ouve, mas como pensa. Em tudo isso, há sistemas alternativos a atribuir conforme teu gosto. Mergulhe num sistema ou outro e torne seu padrão para que você possa trabalhar com. Como exemplo, Júpiter rege o coração, mas caso trabalhemos nos sistemas taoístas, Júpiter rege o fígado. Então, escolha um então e fique com ele integralmente. 4. Kameyas planetários. O estudo dos Kameyas é um dos pilares da Cabala. Um Kameya é simplesmente um quadrado mágico com um número equivalente de casas, quadrados, verticais e horizontais, que combinados a representarem um astro. São 7 Kameyas, que representam 7 astros com seu respectivo numeral, a designar linhas horizontais e verticais. 3. Saturno. 4. Júpiter. 5. Marte. 6. Sol. 7. Vênus. 8. Mercúrio e 9. Lua. Todos também representados na árvore da vida, sendo o Sol no centro e que é representado pela esfera de Tiferet na Cabala.
Os kameyas apresentam amplos significados, quando as kameyas são 7, exatamente o mesmo número de períodos que compõem toda a tabela periódica. Da mesma forma que a esfera solar da árvore da vida de Feré aparece no meio da árvore, e quando o período da tabela periódica, que representa o quarto kameya, kameya solar, também aparece no meio da tabela. O último elemento desse período é exatamente o elemento Krypton, que possui o número atômico 36. Esse elemento pertence ao grupo dos gases nobres, possui uma coloração verde muito brilhante, podendo chegar ao vermelho alaranjado, sendo encontrado em diversos minerais em quantidades muito pequenas. Sua principal aplicação é para lâmpadas incandescentes, trazer luz, e utilizado em laser para cirurgia de retina, corrigir defeitos de visão. Um quadrado mágico, kameya em hebraico, é arranjo de números em um quadrado, de forma que cada fileira e cada coluna apresente a mesma soma. Na maior parte dos quadrados mágicos, a soma das diagonais também é igual ao mesmo número. Todos os números, desde 1 até o número de divisões do quadrado, são usados assim. Quadrados mágicos atribuídos aos planetas têm 9, 16, 25, 36, 49, 64 ou 81 divisões. Cada um desses kameyas planetários também é associado a uma sefirá, esfera da árvore da vida cabalística. O número de fileiras ou colunas é determinado pelo número de sefirot apropriadas em ordem. São 10 no total, mas apenas 7 são associadas aos planetas. Não é possível fazer um quadrado mágico com apenas uma ou duas fileiras e colunas, por isso começa com o número 3. O de Vênus, por exemplo, tem 7 fileiras e colunas atribuídas a Netzach, a sétima sefirá, ou 7 vezes 7, 49, por isso 49 divisões no quadrado de Vênus. 5. Espíritos planetários olímpicos. O Grimório medieval Arbatel de Magia introduziu essas entidades como governantes de 196 províncias olímpicas. As energias que lhes governam correspondem aos 7 planetas mágicos e, portanto, esses seres são muito semelhantes a outras inteligências planetárias. Existem algumas diferenças entre os dois. No entanto, e de muitas outras maneiras, as entidades olímpicas são mais úteis do que a maioria das planetárias. Isso não é muito conhecido porque os atributos mais importantes das entidades encontradas no Arbatel estão escondidos por trás das descrições alegóricas de cada uma. Por exemplo, quando a alquimia e a pedra filosofal são mencionados, o autor desse Grimório realmente fala sobre a alquimia pessoal. Se um mago deseja entrar no caminho da alta magia, em seguida, seu objetivo deve ser a perfeição ou adaptar. A alquimia pessoal não é a mudança de chumbo em ouro, mas a transformação de si mesmo ou si mesma em um ser mais espiritual. A assistência desses seres fornecida nesta tabela é muito poderosa e, por essa razão, cada um dos seres olímpicos é analisado em grandes detalhes. São chamados espíritos olímpicos os que habitam no firmamento e nas estrelas do firmamento. E o ofício desses ofícios é declarar destinos e administrar encantos fatais, tanto quanto possa agradar a Deus e lhes permitir isso. Nada, nem um espírito maligno, nem os com destinos maléficos são capazes de machucá-los, pois têm a mais alta corte ao seu refúgio. Portanto, caso algum dos espíritos olímpicos ensina ou declara que sua estrela, a qual for designado presságio, no entanto, ele não pode fazer qualquer coisa, a não ser que permitido pelo poder divino. Somente Deus lhes dá força a efetivá-los. Por Deus, Criador de todas as coisas, esses seres são obedientes a todas as coisas celestiais, sublunares e infernais. Portanto, que fique registrado nisso, deixe que Deus seja teu guia, ou todas as coisas que assumam, e todas as coisas terão um final feliz e desejado. Mesmo que toda a história do mundo e a experiência testemunhem isso diariamente. Há paz aos justos e não há paz aos ímpios, diz o Senhor. Há 7 governos diferentes dos espíritos dos Olímpios, por quem Deus destinou o governo de toda a estrutura e universo deste mundo. E as suas estrelas visíveis são Aratron, Betor, Faleg, Osh, Hagit, Ophiel e Ful, conforme a articulação olímpica. Cada um desses tem debaixo dele uma milícia poderosa no firmamento. Aratron tem 49 províncias visíveis. Betor domina 42 províncias visíveis.
Phaleg domina 35 províncias visíveis. Och domina 28 províncias visíveis. Hajit domina 21 províncias visíveis. Ophiel domina 14 províncias visíveis. Phul domina 7 províncias visíveis. Assim, existem 186 províncias olímpicas em todo o universo em que os 7 governadores exercem seu poder. Todos elegantemente estabelecidos na astronomia, mas explicando isso de maneira que esses príncipes e poderes podem ser trazidos à comunicação, Aratron aparece na primeira hora de sábado e muito verdadeiramente dá respostas sobre suas províncias e provinciais. Assim também faz o resto que aparece em ordem nos seus dias e horas. Também cada um deles domina 490 anos. O início de sua simples anomalia em 60 anos antes da natividade de Cristo foi o início da administração de Betor, e durou até o ano 430 de Cristo. A quem sucedeu Phaleg até o ano 920. Em seguida começou Osh, e continuou até o ano de 1410, e desde então Hajit governa até o ano de 1900. Agora estamos sobre a regência de Ophiel até 2390. Magicamente, os princípios dos 7 governos eram simplesmente chamados, naquele tempo, dia e hora em que governam visível ou invisivelmente, pelos seus nomes e ofícios que Deus lhes deu. E conforme suas características que as dão ou as confirmam. 6. Treinamento. Antes de tentar evocações ou qualquer outro tipo de prática mágica ou na magia, as faculdades mentais devem ser condicionadas e treinadas para a tua mente humana poder executar qualquer tarefa mágica com facilidade. São exercícios destinados a desenvolver sentidos e habilidades mágicas individuais. Os encontrará em ordem em que devem ser realizados na obra. Os sentidos mágicos mais importantes desenvolvidos são as habilidades astrais a ver e ouvir. Dominar essas faculdades garante o sucesso em evocar espíritos e se comunicar com eles sem exageros. Embora a obtenção dessas habilidades seja mais fácil a alguns do que outros, não é processo impossível. Qualquer pessoa pode treinar seus sentidos astrais através da prática constante e aplicação desses métodos de treinamento. Uma das coisas mais desanimadoras a desenvolver habilidades mágicas é a falta de resultados observados de imediato. Muitos sistemas de formação apresentam esse problema aos novatos e, como resultado, muitos desistem. Em vez de mostrar como treinar os sentidos mágicos com exercícios repetitivos e cansativos, as atividades de como desenvolver esses sentidos através da prática de outras técnicas mágicas a concederem os resultados de treinamento mágico observável pode ser mais útil. Por exemplo, um passo a passo de scrying, ou seja, a vidência pelos cristais, começará rapidamente a lhe trazer resultados e, ao mesmo tempo, aprenderá uma técnica mágica adicionalmente valiosa. Ambos sentidos astrais, visão e audição, devem ser desenvolvidos ao mesmo tempo. Por essa razão, precisam ser agrupados no treinamento, para sempre serem realizadas em conjunto. Manter um diário mágico do seu progresso é fundamental, que seja por meio de um caderno de anotações. Às vezes, certas influências astrológicas ou as fases da Lua podem afetar teus trabalhos, aonde os registros servirão para voltar e identificar esses padrões para usá-los quando oportunos e descartá-los quando impedidores de sucesso. Além disso, o registro mais preciso de cada evocação deve ser feito a garantir que não haja perda de informações valiosas, mantendo o diário nesse momento ajudando a desenvolver esse importante hábito. 7. 49 chamadas. Além das horas e dias já comentados e seus respectivos cálculos, lembramos que a hora é considerada mais importante do que o dia, como um feixe direto de luz a partir dessa fonte planetária. Forte e direta, a hora não é como o dia, mas sutil e fornece uma lente ou um ambiente de infusão ao raio. Quando focados em trabalhar um planeta, é óbvio apontar do dia e hora desse planeta, tais como o dia e hora de Júpiter. Esse é o caminho mais básico e simples. No entanto, quando você quiser ser um pouco mais sutil, pode trabalhar com combinações de diferentes horas e dias, deixando a sutil influência do impacto do dia como resultado de como se manifestos na hora. Assim, cada potência planetária, na verdade, tem 7 aspectos dentro dele.
Por exemplo, caso a pessoa procura inspiração a um novo empreendimento, pode trabalhar na hora do sol e de uma quinta-feira, trazendo inspiração solar em seu trabalho de riqueza, ou trabalho com o sol de Júpiter. A influência principal ainda é o raio do sol, mas este raio é filtrado em um sentido pela lente jupiteriana. Caso procurando por pessoas parceiras sexuais, faça um trabalho durante a hora lunar em uma sexta-feira, que lhe trará a lua de Vênus. As 49 chamadas foram descritas para magias que exploram o potencial dos 7 aspectos de cada poder. Você notará que cada magia começa com as vogais apropriadas. No caso das 7 invocações planetárias únicas, simplesmente soa uma vogal. Nas outras invocações, você ressoará a vogal do dia primeiro e a segunda da hora. A vogal do dia deve ser uma duração mais curta, seguida por uma vibração mais longa do vogal da hora. São escritos foneticamente para facilidade de uso. 8. Evocações astrais. Apesar da evocação no plano astral ser a mais fácil das técnicas na arte mágica, não a veja como exercício de novatos. Embora seja verdade que produz excelentes resultados aos iniciantes, é pré-requisito evocar entidades no plano físico para você usar essa técnica, mesmo depois de ter algum sucesso no plano físico. Na verdade, existem algumas vantagens importantes em chamar uma única entidade ao plano astral e vê-la através de alguns aparelhos, como espelho mágico ou cristal. Quando a entidade é trazida ao plano astral, não está sujeita a limitações a respeito de como pode aparecer ou o que pode mostrar. Além de sua forma e aparência, as respostas que aparecem em seu contato muitas vezes são dicas, ao invés de respostas objetivas e diretas. Então, não adianta desligar a tela quando você terá de desvendar a charada. Como todas as manifestações começam no plano mental e passam pelos planos astral e físico, a entidade só tem de querer alguma coisa aparecer no astral e irá, mas seria extremamente difícil a entidade tentar fazer isso no plano físico, já que as vibrações deste plano nunca são completamente de acordo com tal ser. Como para evocar uma entidade fisicamente terá que tentar com o local do templo, correspondendo ao domínio da origem do ser, isso nunca pode ser completamente bem sucedido no plano físico, porque há muitas influências discordantes com muitos tipos de entidades. Esses obstáculos à natureza de uma entidade não estão presentes no plano astral. Como lá existe apenas matéria etérica e as entidades têm controle muito maior sobre esse tipo de assunto do que sobre tipos físicos, devido às suas esferas de origem também etéricas, os únicos que podem afetar o maior controle direto sobre o plano físico são elementares, que podem controlar a representação física de seu elemento. Mas até mesmo seus poderes são diminuídos pela presença de outros elementos. Pelo seu controle sobre o plano astral, a maioria das entidades são menos constritivas quando evocadas a esse plano. No entanto, não deixe que essa declaração te engane, pois então entidades podem afetar mudanças no plano físico, independentemente do tipo de evocação usada. O fator limitante é a quantidade de tempo necessário, paralelo conforme o perfil de sua necessidade. Outra razão pela qual é vantajoso chamar a entidade ao plano astral é a facilidade com que a ação pode ser realizada. Por causa das simples preparações físicas necessárias ao local e ao templo e a natureza simples da própria técnica, a evocação ao plano astral é boa escolha para quem está com pressa ou que não tem muito tempo a trabalhar. As evocações físicas tomam um longo tempo de preparação, porque o aposento tem que ser transformado numa representação da esfera de origem da entidade. Isso não é o caso com evocações astrais. O templo usado em invocações astrais é preparado basicamente da mesma maneira como com os outros rituais, com algumas adições, com orientação que pode ser utilizada a todos os tipos de entidades, exceto elementares. Para esses seres, inclusive, utilize a direção correspondente ao respectivo elemento. A consideração final na preparação de seu templo é a iluminação. O quarto deve estar escuro, exceto a luz de uma lâmpada ou 2 velas no altar. Certifique-se de que não possa ser o refluxo de sua fonte de luz num cristal ou espelho quando se sentar. Use qualquer método que utiliza quando praticar a vidência a alcançar esse objetivo. Uma lâmpada de óleo no altar diretamente atrás de ti funciona muito bem. Um dos benefícios mais importantes na arte da evocação ao plano astral é a velocidade com que espíritos convocados aparecem.
Uma vez que só precisa construir a forma no plano astral, entidades lhe encontram facilmente e aparecerem em formas verdadeiras da sua natureza sem dificuldade. Quando um ser tenta aparecer no plano físico, tem de construir um, entre aspas, corpo para si e a partir do material que não é completamente de acordo com sua natureza. Uma vez que este não é um problema no plano astral etéreo, as entidades podem aparecer mais rápido. 9. Evocações físicas. Nos exercícios preliminares à viagem astral também se descobre método a viajar às regiões elementares usando os 7 selos dos planetas. Caso realizou com sucesso astral a viagem a esses reinos e realizou as evocações astrais, então terá condições de começar a evocar entidades elementares aos planos físicos. Caso não consiga essa forma de viagem astral, no entanto, então talvez essa prática lhe fornecerá informações adicionais suficientes a tornar a prática um pouco mais fácil de dominar. O objetivo do ensino de viagem astral é claro nas explicações anteriores. Evocar uma entidade do plano físico em vez do astral requer esforço extra por tua parte. Passando através do plano astral e a se manifestar no plano físico, não é fácil para o espírito realizar por conta própria. Esta é a razão pela qual fantasmas muitas vezes olham diretamente a um número de observadores num quarto e não são vistos por todos. A maioria dos fantasmas são entidades que residem no plano astral. Portanto, aqueles que lhe veem muitas vezes têm alguma forma de visão astral natural, e aqueles que não veem não têm sentidos astrais desenvolvidos. Fantasmas realmente se manifestam no plano físico. Porque é difícil a um espírito se manifestar fisicamente por conta própria, a pessoa deve guiá-lo antes dos planos. Assim, humanos andam nas trevas do inferno ao chamar espíritos a imagem deles ao nosso plano desconhecido, que pode ser similar. Não nos é egoísta pensarmos que temos essa capacidade como magos, de fato, pois é fato oculto comprovado. Pense por um momento sobre o que realmente acontece quando você pratica a viagem astral. Ao usar um corpo etéreo de luz, ou construção astral, você é capaz de mover sua percepção do seu corpo físico e de seu corpo astral. Uma vez feito isso, pode então viajar a outra esfera usando algum tipo de portal, ou selos dos planetas, por exemplo. Essas outras esferas de viagem existem no plano mental para todas as pessoas. Portanto, os portais ajudam a introduzir seu espírito e acessar a região correta do plano mental que você deseja visitar. Quando você quiser voltar, saia através do portal que entrou, deixando efetivamente o plano mental e seu espírito, e se torne consciente de seu corpo astral, ou alma, mais uma vez, e entre plenamente ao plano astral. Então entra em sua consciência para seu corpo físico completar o processo de retornar ao plano físico. Na verdade, mover-se a partir do plano mental ao físico é realmente mais fácil do que ir em outra direção. Por quê? Porque retornando ao plano físico, realmente voltamos ao nosso próprio plano de origem. O universo mágico, como físico, é um reino de equilíbrio. Caso uma perda seja lançada ao ar, a gravidade a puxa de volta à Terra para manter esse equilíbrio. Da mesma forma, caso você deixe seu próprio plano, então o universo ajudará seu retorno mágico. O mesmo vale também às entidades. Aceitando essa lei mágica, perceberá que o seguinte também é verdadeiro. Uma vez magicamente treinados e capazes de passar através dos planos, e podemos voltar com pouco esforço mágico, nossas energias místicas podem ser usadas de outras maneiras sobre essas viagens de regresso a partir do plano mental. Portanto, é possível entrar em contato com uma entidade do plano mental e guiá-la ao nosso próprio plano físico, usando os poderes de concentração disponíveis a nós, como resultado da facilidade com que podemos voltar. Da mesma forma, quando banir a entidade, pode deixar nosso plano físico e voltar ao seu plano com igual facilidade. Este é um exemplo do universo mágico se certificando que o equilíbrio seja mantido. Depois de entender o discurso acima, evocações do plano físico podem parecer muito mais viáveis. Caso já tentou evocar um espírito no passado, isso é, por um grimório e ler mesmo em voz alta, como a maioria das pessoas quando adquirem esses livros, né? Provavelmente você se encontrou de pé num círculo desenhado, chamando o ar com a voz trêmula, esperando um flash, um pouco de fumaça e uma criatura com capuz aparecer. Quando essas, entre aspas, conjurações falham, a maioria de pretensos magos buscam
outros métodos mágicos e descobrem que até mesmo feitiços ou rituais os mais simples exigem algo mais do que um componente verbal ou físico. Cada prática mágica tem seu próprio, entre aspas, segredo, para que a torna inutilizável por aqueles que não entendem isso. Ler um feitiço sobre uma vela acesa não lhe traz o que deseja, mas habita a vela a visualizar seu objetivo enquanto lê o feitiço. Desenho de alguns símbolos num pedaço de papel não te protegerá de uma doença, mas magicamente carrega aquele pedaço de papel como talismã da saúde. A evocação mágica ao plano físico não é exceção, uma vez que também tem seu segredo, viagem astral. Sem o uso da mesma técnica, evocações físicas não funcionarão. 10. Servidores planetários. Os selos encontrados nos vários grimórios também foram construídos sobre os princípios de transmitir informação, mas sugestivas o suficiente a afundar ou submergir na mente. No entanto, enquanto sigilos da magia eram um feitiço, yantras e selos, como encontrados nos grimórios, eram forma de fazer contato com o espírito desejado. Depois se solicita que algo aconteça e se obtém uma resposta, mas usar um selo ou yantra necessariamente não era o objetivo de lançar um feitiço, embora, para ser justo, no Tantra é frequente. A estrutura básica de magia do sigilo, então, é exatamente o mesmo que a estrutura básica de evocação de espíritos. Embora diferem em grande estilo, os selos indicados nos grimórios são, contudo, igualmente não representacionais e utilizados como pontos visuais de foco sem apresentar qualquer coisa em particular. Ao se poder construir um sigilo de um espírito não mencionado no grimório, mas que foi adorado na antiguidade, no entanto, então talvez possa chamar sua presença diretamente. O sigilo é o elo de ligação entre os mundos espirituais e materiais. Estabelece um ponto de conexão entre vários mundos. Uma vez que a conexão é feita, o nexo de causalidade pode surgir através do mundo espiritual e se manifestar no plano material. É feito através da pessoa praticante, mas através do ponto de ligação do sigilo que se liga ao pensamento consciente, permitindo a manifestação inconsciente surgir. Em seguida, conecta-se a pontos sutis de mudança de forma inconsciente, o que lhes permite serem guiados de forma consciente. Ele está guiando essas mudanças sutis para fins desejados ou mediante linhas de comunicação que constituem a magia. Ao construir rituais mais elaborados, ponto a ponto, facilita cada vez mais a convocação de espíritos tradicionais dos grimórios. Ao você fazer isso, a presença dos espíritos é cada vez mais forte e clara. Como deuses e deusas esquecidos há muito, tornam-se reais e receptivos ao contato humano, cada um proporcionando sensação única de sua própria presença e muitas vezes a concessão de profundos estados exaltados de êxtase. Parece ser uma chave a compreender a magia melhor do que antes. Ao olharmos para estes de forma metódica e sistemática, em vez de maneira dogmática, compreendemos os princípios subjacentes a cada sistema e os colocamos a serem usados em tua própria prática. Este é o modelo apresentado aqui. Embora possa parecer estranho àqueles não familiarizados com magia, funcionam muito bem com todos os tipos de magia. Embora não signifique considerar qualquer religião na magia com a energia dos planetas, o contato repetido com esses possibilita variedade de conclusões que em muitos aspectos se sobrepõem a algumas das antigas religiões não missionárias do mundo, como ensinado no hinduísmo, gnosticismo, budismo e taoísmo. O que espíritos planetários são também nós somos, embora de forma diferente em diferentes terrenos. A repetição de uma série de palavras aparentemente sem sentido, ou olhar a um desenho abstrato sem qualquer semelhança com qualquer coisa na Terra, mantém a mente consciente num ponto definido e permite surgir o movimento ou a experiência da mente mais profunda. Assim como bastante significativo em Tantra, talvez é sugerido também em outros grimórios, bem como no Voodoo. Mesmo antes dos gregos, tal pensamento era parte das tradições de sabedoria encontrados em ambos Vedas e Upanishads, bem como em certos escritos filosóficos chineses, tais como o Tao Te Ching. Eles afirmam que existe uma substância primordial, substância pura antes de todas as coisas, conhecida como infinito, uno, etc. Também compreendida como vazio, no entanto, não é algo sem vida. Tinha dentro de si o potencial a se tornar tudo,
todas as formas de vida, infinito, inserido dentro dela. Conhecida como luz e o reino de fogo, desempenha a função de espaço na díade do espaço e do tempo. Na Kabbalah é conhecida como Keter, ou a coroa, e no Tantra como Shiva Tattva, bem como o Sahasra, ou o chakra da coroa. Em Vedanta é chamado Brahman, e no neoplatonismo é o Uno. É o portal do Atzilut, ou Parasamvit, mundo ou realidade, além de tempo e de espaço. Este, por nossa própria experiência, pode ser reconhecido como substância a partir da qual nossa essência e consciência interior derivam. Não pode ser conhecido como qualquer coisa, nem tão distante deles, mas a partir da perspectiva dos fenômenos é a substância pura, que é a mesma, quer seja contemplada como silêncio, testemunhando assim assunto, ou o mundo de mudanças. É isso, pessoal. Essa minha proposta aqui é para quem se abre a usar magia planetária, principalmente como atividade inicial. É muito simples e adaptável a todas as linhas de magia, sem exceção. Assim como pode servir a magia demoníaca, com algumas inclusões, serve diretamente a magia cabalística, magia angelical, magia com os elementos, magia pagã, magia cristã, magia com os Jin, magia afro-americana e etc. Muitos temas desses já estão apresentados tanto na editora Uiplac como também na Clube de Autores, quais vocês preferirem e seja com um valor mais em conta para vocês. Então esse vídeo é minha sugestão de todos os livros impressos, das coleções e volumes impressos para quem puder os adquirir, pois eu não tenho mais como comercializar em e-books. Assim como Parfa, como para quem está na Europa e queira adquirir pela Clube de Autores, impresso em Portugal, preciso demais também do vosso apoio a adquirirem essas obras. Assim agradeço a vossa presença e desejo-lhes uma ótima semana. Abração! Fui!